conversei um pouco com o Nieli sobre o conhecimento que ele trouxe de vidas passadas e vamos focar nessa parte introdutória do mangá, ou manhwa, não sei ao certo como se pronuncia em coreano. Eu estou mais ou menos no capítulo 200 da história, mas a gente vai focar mais no início para evitar spoiler, tudo bem? Me acompanha na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última encarnação nesse mundo e sermos merecedores de irmos para lugares mais felizes, porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. Bom, sobre a linha do tempo, eu vou falar bem por cima porque as leis da física sobre tempo e espaço é um conhecimento que eu ainda não possuo, mas eu sei que as linhas do tempo podem ser paralelas, congruentes ou concomitantes. A princípio, no meu entendimento, existem duas vertentes que dá para a gente analisar. A primeira possibilidade é ali no começo do mangá, depois que o Nieri desencarnou ao perder a luta para o sábio e as outras bestas divinas. A linha do tempo em que a história se seguiu, quando ele acordou na sala de aula, foi a mesma. Ela simplesmente se manteve. A fantasia daquela coisa de ganhar uma segunda chance se misturou com a lei da reencarnação. Nele só existe um, embora os outros espíritos dele estejam em outros mundos vivendo realidades paralelas. Pesquisa no YouTube sobre a estrutura da mônada pelo Henrique Gasparetto, que vai ficar fácil de entender isso. Mas a princípio, há outros nós encarnados em outros mundos para que a gente possa evoluir mais rápido. A segunda possibilidade, espiritualmente falando, é que a morte do Nieri adulto não aconteceu. Assim como Deus permite que aconteça com muitos de nós, a espiritualidade pode ter permitido que eles tivessem uma visão ou uma clarividência para cumprir uma missão ali na Cidade da Glória para proteger ela, e ter se lembrado da programação espiritual que ele combinou que iria passar durante a vida dele encarnado. Se ele realmente morreu em combate e por conta da culpa pela namorada dele, aquela de cabelo roxo, ter sido morta, ele foi tragado para o umbral e, pela própria consciência, ele estava revivendo a mesma história repetidas vezes. Daí o nome Inferno. Vocês podem se aprofundar nisso com o livro Se é o Inferno do Allan Kardec, que é muito bom. Afinal, a culpa é uma vibração tão baixa que ela dificulta você ascender. Quando ocorre o desencarne, o seu corpo físico se separa do seu espírito, ocorrendo um choque eletromagnético que te puxa para onde o seu espírito tem mais afinidade vibratória. Se você vibra o amor, você sobe para as colônias, para as naves ou outras dimensões altíssimas, e o oposto se você tem uma vibração baixa. A culpa é uma delas. Culpa, ressentimento, orgulho, egoísmo, raiva, rancor e por aí vai. Sobre a reencarnação, assim como está no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, Deus fez todos simples e ignorantes para que, com o próprio esforço, evoluíssemos em moral e conhecimento, reencarnando por um certo tempo através das muitas moradas da casa de Deus Pai, que é Pai e Mãe. Você deve estar se perguntando, Deus Pai e Mãe? Tá doido? Estuda a Masofia e Conscienciologia e veja as recentes canalizações de Sananda, ou Jesus como nós o chamamos, entre 2022 e 2023. Ele mesmo fala que Deus é pai e mãe. E essa polaridade energética você começa a entender estudando a Masofia. A princípio, o que os espíritos muito evoluídos dizem? Deus não é praticamente um homem de barba velhinho, ele é uma consciência. E essa consciência é energia, por energia. E energia tem duas polaridades.
A gente já ouviu isso de uma forma chamada Yin e Yang. O espírito que está ali, como Nieri, só tem uma única vida como Nieri. Por esse motivo, o que eu acredito que faça mais sentido, a verdadeira encarnação do Nieri, ela é a partir de quando ele acorda ali na sala de aula. E aqui o ápice do vídeo. As aptidões e conhecimentos que nós temos, que sentimos ou vai surgindo como inspiração durante a vida, como facilidade com matemática, ou para tocar um instrumento, ou até mesmo o amor que aprendemos durante as nossas reencarnações, nós trazemos na essência do nosso espírito, sem contar que o que nós aprendemos durante a erraticidade, que é quando estamos como espíritos desencarnados no plano espiritual. E o mesmo se dá com as paixões, vícios e defeitos. Aquele egocentrismo do Neri, talvez fazem quantas reencarnações que ele não carrega aquilo, ou como deu para ver, ele trouxe consigo mesmo por se lembrar da vida passada e cresceu aquele sentimento nele. Depois de visualizar qual era a missão dele, ele poderia tirar um certo proveito daquilo. Ou como acontece com a gente mesmo. Mas nós temos que pôr na balança que o bem que você faz anula o mal feito. O orgulho e as tiradas que o Neri faz por conta do conhecimento dele não se compara com o bem que ele pratica ajudando a Cidade da Glória e os outros ao redor dele a evoluírem. Eu aprendi isso recentemente com a Kenaton, assistindo a Casa Plataforma de Oração, sobre o que pesa mais na balança é a prática do bem do que os erros para não julgarmos o próximo. Se a gente for entrar na parte fantasiosa da história, não saindo do cunho espiritual, sobre morrer e ganhar uma segunda chance, por assim dizer, o Neo está totalmente desperto da Matrix. Ele já reencarnou ciente de quem ele é e do que precisa fazer, como acontece com os avatares, como Jesus, Buda, Gandhi, etc., que até um certo ponto tem uma vida normal no esquecimento até o dia que desperta, se recordando de todo o conhecimento que ele adquiriu nas vidas antepassadas, ciente de quem ele é e do que ele precisa fazer. O mesmo acontece conosco conforme a gente progride na nossa reforma íntima e na busca por conhecimento espiritual e expansão de consciência. Resumidamente, existem níveis de despertar. O Neri ele acordou 100% desperto ali na sala de aula, com todas as faculdades intelectuais já impressas no espírito dele. No nosso caso, pode ser tanto da mesma forma quanto gradual, conforme nós vamos nos elevando em moral e conhecimento. Nós não estamos aqui nesse mundo a passeio, estamos aqui na Terra para experienciar uma encarnação para elevar o nosso espírito ao máximo em moral e conhecimento, pois em uma encarnação dá para abreviar 10, 15, 30 e até com um pouco de egoísmo, o Neri está ajudando nisso com aquela que ele julgou ser o mais digno da confiança dele, aquelas pessoas que ele julgou ser mais digno da confiança dele. Claro que isso é negativo de certa forma, negar o progresso para os demais irmãos. Você vê que ele seleciona com cuidado as pessoas que ele vai ajudar, que ele vai fazer doação. Mas pensa no tanto que ele objetiva proteger a Cidade da Glória, em comparação com essa faculdade de se recordar das habilidades da vida passada, estivesse com o pessoal da família sagrada. Se a família sagrada tivesse acordado já desperta com todo esse conhecimento, será que eles pensariam em proteger a Cidade da Glória? Ou tomariam o lugar do Lorde da cidade? O próprio Lorde da cidade, será que ele iria ter uma atitude diferente? Por conta do esquecimento que entramos ao encarnar num corpo pesado de terceira dimensão, a ilusão dessa Matrix e o trabalho dos espíritos menos evoluídos
acreditamos que a vida é só crescer, ir para a escola, trabalhar, reproduzir, envelhecer e morrer. E nisso se foi perdido uma encarnação inteira sem adquirir expansão de consciência, sem fazer a reforma íntima e estudar esse tanto de conhecimento espiritual que tem de graça em vídeo e em PDF na internet. Como diria o Exu Veludo no canal da Mônica de Medeiros, a internet está aí, estuda quem quer, certo? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Me acompanhe na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas o amor. Fiquem com Deus. Tchau.